Estamos de volta já para o último bloco do Band Eleições 2012 desta semana, conversando com a especialista em marketing político, Gil Castilho, conosco no estúdio, Carlos Marcondes. Marcondes. Então, eu quero voltar à colocação que a professora fazia quanto àqueles candidatos que, por exemplo, não conseguem mais para cargo majoritário, como citou o exemplo do Maluf, mas conseguem para o cargo proporcional, que sempre tem um nicho de pessoas que acompanha. Mas eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, os tiriricas têm custado muito caro ao país, né? O fato do cidadão conseguir se eleger, o legislativo tem grande importância, embora às vezes a gente não consiga dimensionar essa importância. Daí, os pecados que nós pagamos, sendo inocentes, é em função desses pecadores todos, né? Então, o que eu quero reforçar, na minha opinião, a senhora, é o seguinte: eu fico feliz em ver essa postura séria daqueles que são especialistas na área, porque, infelizmente, o que a gente vê são candidatos seguindo orientações de maneira cega. Eu vi outro dia um candidato comentando, experiente, que já foi detentor de vários cargos, o assessor dele dizia o seguinte: ele não faz nada mais sem ouvir o marqueteiro. Ora, gente, sabe, eu acho que não é por aí. E aí, professor? Acho que cada um no seu lugar, correto? Eu concordo plenamente com o Carlos Marcondes, porque o político, ele é um ser humano com uma história de vida, uma trajetória, ele tem que ter propostas e ele tem que exercitar o seu papel social, que é o de legislar ou de poder executivo. Primeiro que eu pelo menos não gosto do termo marqueteiro, né? Mas o consultor político, ele tem só a função de orientar como se apresentar as ideias, apresentar as propostas. Então, eu concordo e defendo muito essa posição. Com relação à questão do tiririca, por exemplo, aí vou colocar uma opinião muito pessoal. Eu acho que isso é um problema da nossa legislação eleitoral, que permite esse tipo de coisa, porque se nós tivéssemos um sistema eleitoral onde no legislativo nós votássemos diretamente na pessoa, e se aquele voto fosse direto para a pessoa, nós não teríamos alguns artifícios eleitorais que são carros-chefes, são candidatos carros-chefes, que servem para alavancar votos para as legendas. Falei alguma coisa aqui que pode não agradar muito a maioria das pessoas. Mas agora, só me permite, em cima disso, a gente já falou aqui do Collor, a gente já falou aqui do Pita, personagens. O Collor é senador, né? O Pita está fora da vida política, porque acabou o espaço dele. Mas o brasileiro já errou muito. Inclusive, hoje. Né? Sim. O brasileiro já errou muito, isso é nítido, né? O resultado se dá no mandato do eleito. Dá para observar na campanha, começa mesmo dia 15, 17 de agosto, que é quando começa o programa eleitoral de rádio, televisão, dá para se observar um pouco por trás da câmera e não se enganar? O que dá para falar? E aí eu quero que a senhora faça um papel de advogado do diabo, que a senhora está para preparar os candidatos como especialista em marketing político, mas agora eu quero que a senhora prepare o eleitor, para que ele enxergue um pouco mais. O que fazer, professora? Olha, eu acho que é fundamental que para escolher os candidatos, saiba-se qual é a vida desse candidato, né? Então não adianta o candidato se apresentar como um bom moço, uma pessoa que tenha representação em determinado nicho social, se ele nunca fez um trabalho nessa área ou se ele não representa os interesses de determinado grupo social ou geográfico, ou se como um prefeito, né, no caso das eleições agora, ele não consegue trazer soluções para os problemas da cidade. E também checar, né? O histórico de vida do candidato, ele é muito importante. E hoje em dia nós temos muitas ferramentas que ajudam a melhorar esse debate democrático, né? Nós temos, por exemplo, o pessoal do Transparência Brasil, que traz a história de todos os nossos legisladores e governadores, enfim. É importante que o eleitor também faça a sua lição de casa, porque senão é lógico que ele vai comprar simplesmente pela embalagem. E eu acho que isso realmente é um desserviço à democracia. Marcondes, temos um minuto. Pois é, aqui quando a propaganda é enganosa, recorre-se ao CONAR. Na campanha política, quando a propaganda é enganosa, recorre-se a quem, professor? Pois é. Espera 4 anos. 4 anos, infelizmente. Eu acho que é importante ressaltar essa questão, porque nós não temos um CONAR, né? Aliás, eu conheci um dos ex-presidentes do CONAR, que foi o Luiz Celso Piratininga, que foi também um grande consultor político, que queria ter um CONAR
para os candidatos. Mas nós não temos, então, acho que a nossa consciência como eleitores e nosso papel de cidadãos é o amadurecimento. É importante. É o amadurecimento. Eu acho que cada vez somos mais amadurecidos. Da nossa jovem democracia. O Band de Eleições vai chegando ao final. Antes de encerrar, a professora lança um livro quinta-feira em São José. É isso, professor? Lanço e agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês. Internet Eleições Bicho de Sete Cabeças, dia 14/6, 19 horas, no Shopping Colinas, em São José dos Campos. Aguardo vocês. Se saber um pouquinho mais, vai poder ir lá e também conhecer o livro da professora Gil Castilho, hoje gentilmente atendendo o nosso pedido, especialista em marketing político, falando com o eleitor da região metropolitana. Muito obrigado, professor. Obrigada também, agradeço a todos, uma boa noite. Carlos Marcondes, sempre um prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Prazer é nosso estar aqui. Muito obrigado, Nicolini, e aos telespectadores. Eu que agradeço. O Band Eleições 2012 dessa semana fica por aqui. Na próxima segunda-feira, depois do CQC, estaremos de volta com um novo programa para que você, eleitor, tenha o máximo de informações para poder decidir o seu voto. Grato pela audiência, até a semana que vem.